Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, missão de Deus. Que a presença do Senhor nesta manhã se faça presente em teu coração, na tua vida e no meio da tua família. Eu quero desejar um ótimo dia para todos meus amados em Cristo, irmãos, amigos e famílias que integram o nosso grupo Missão de Deus, como também o nosso grupo Altar de Deus. Que a graça do Senhor esteja presente patentemente sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã. Manhã esta de domingo, e onde estamos aqui na presença de Deus, na sua casa, manhã de oração, manhã de consagração. Estamos buscando a presença do Senhor, buscando a sua face, porque temos uma mera necessidade de estarmos buscando a Deus, porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto Ele está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E esta é a nossa oportunidade de estarmos buscando a presença de Deus, a presença do Pai, pedindo dele a sua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. E Deus tem me assentado à tábua do meu coração nesta manhã uma palavra de Deus, palavra que está escrita no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 14, e o tema desta mensagem, Jeremias, em visão, ele intercede pelo povo de Deus. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscarem água. Vêm, cava e não acham água. Eles voltam com seus cântaros vazios e envergonhados. Se confundem-se e cobrem as suas cabeças por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças também, porque até a serva no campo parem e abandonem os seus filhos, porquanto não há erva e nem relva no campo. Da mesma forma, os jumentos montes se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os lugares dos dragões. E ali eles desfalecem os seus olhos, porquanto não há mais erva sobre a terra. Amados, estamos diante da palavra de Deus nesta manhã. Nós vemos que Judá, Jerusalém, passou por um processo de sofrimento, de escassez, passou por um processo de sequidão, porque Deus fechou a janela dos céus e não deu mais chuva sobre a terra, porque Jerusalém e Judá afligiram o memorial de Deus. E o Senhor
cerrou as entranhas dos céus, e a terra não caiu mais chuva, não produziu mais as ervas no campo, aonde até mesmo os animais choraram por causa que a fome era extensa. E aqui nós vemos que Jeremias, olhando a calamidade, começou a buscar o Senhor. No versículo 8 nós vemos que ele diz: ó esperança de Israel, ó Redentor, nos tempos da angústia, socorre-nos, porque seríamos nós como um estrangeiro nesta terra. Versículo 13 diz: então disse eu: Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espadas e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E o Senhor diz para Jeremias: os profetas profetizaram falsamente. Eu, o Senhor, nunca enviei. Então, por esta causa, eu vos enviarei esta maldição sobre esta terra. Amados irmãos, andar na presença de Deus significa ter um compromisso com Deus e com a sua palavra. Andar na presença de Deus significa ser compromissados com a verdade e falar a palavra de Deus. Nós vemos que Deus feriu a terra e a terra não produziu mais, porque os homens começaram a andar rebeliadamente na presença de Deus. Às vezes falando o que Deus não mandou falar, às vezes andando conforme Deus não ordenou que andassem. Prezados irmãos, nós devemos estar na liberalidade do Espírito Santo de Deus, ter visões dos céus e fazer cada dia mais e mais a vontade do Senhor pela revelação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com profecias que muitas das vezes vêm até nós. Temos que ter cuidado com muitas palavras proféticas que vêm até nós. Temos que ter visão de Deus para poder entender a palavra do Senhor. Porque veja bem o que Deus diz aqui no versículo 14: disse-me o Senhor, os profetas profetizaram falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei visão. Aleluia, glória a Deus. Porque são visão falsas, são adivinhações de vaidades e enganos do seu coração. É o que eles profetizaram. Versículo 15: portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizaram em meu nome, sem eu os ordenar e sem eu os mandar. Louvado seja Deus. E dizem eles que nem espada nem fome haverá sobre esta terra. A espada e a fome serão consumidos. Estes profetas também, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, amados, que Deus ele cerrou as entranhas da eternidade. Não choveu mais sobre a terra não produziu mais, porque aquele povo estava andando em conformidade com as suas veredas, falando e profetizando coisas que Deus não ordenara que os falasse.
Então Deus começou a cobrar. Deus não enviou mais chuva sobre a terra de Judá, nem Jerusalém. Vejamos aqui, aleluia, quando aquela nação ia buscar água sobre a fonte, eles voltavam envergonhados com seu cântaro sobre as suas mãos. E eles cobriam a cabeça envergonhados, confundidos com seus corações. Eles cobriam a cabeça porque estavam passando por um processo de reprimição, porque Deus cerrou a madre dos céus e não choveu, por causa da palavra que aqueles profetas profetizaram, coisas vãs para Jerusalém e para Judá. Então, amados irmãos, nós precisamos ter cuidado com a palavra de Deus. Temos que ter uma veracidade, uma supremacia em falar os mistérios de Deus, para que Deus não venha, muitas das vezes, colocar sobre nós um protesto daquilo que nós falamos, porque não estamos diante de Deus e diante das suas palavras. Nós precisamos andar por visões, precisamos buscar a Deus em oração, para que nós possamos experimentar qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Glória a Deus. Porque, amados, o salmista foi bem claro, foi bem correto, quando escreveu as linhas do versículo 105 do capítulo 119 de Salmo, dizendo que lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada, e nós devemos caminhar no lampejo da palavra de Deus por divinas revelações. Porque quando nós saímos da dispensação da graça de Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, o Senhor não se agrada. Vejamos o que diz o versículo 20. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque nós pecamos contra Ti. Veja bem, o povo agora arrependido diz assim: não nos rejeite, Deus, por amor do Teu nome. Não abatas o trono da Tua glória. Lembra-te, Senhor, e não anules o Teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios alguma coisa que faça chover, e pode os céus dar chuva novamente? Aleluia! Não és Tu somente o Senhor, o nosso Deus. Portanto, em Ti há esperança, pois Tu, Senhor, faze todas as coisas no momento em que queres. Então agora o povo aqui arrependido volta para Deus, fazem um concerto com o Senhor, se humilham perante Deus, pedem perdão a Deus e voltam novamente para os caminhos do Senhor, a andar na luz da sua palavra, e Deus novamente abençoa aquele povo de Judá e de Jerusalém. E é assim, queridos e amados irmãos, nós devemos estar na presença de Deus todos os dias. Nós devemos caminhar na presença de Deus todos os dias, fazendo a vontade do Senhor todos os dias, andando por visões, buscando a Deus enquanto podemos achar, e falar somente aquilo que o Senhor mandar que nós fale. Que não venhamos a fazer coisas que não convêm, para que não venhamos a sofrer decepções pelo castigo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão nesta manhã. Que esta palavra, ela sirva para nosso despertamento, e que nós possamos estar diante do Senhor, andando por visões dos céus, para que nós venhamos a ser bem-aventurados na terra, porque a promessa do Senhor é de bem-aventurança, mas temos que andar na presença dEle a cada dia,
Foi o que ele disse para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Foi o que ele disse para Josué, que Josué devia se esforçar e andar na presença dele, e assim como foi com Moisés, seria também na vida dele. Seria também na vida dele com prosperidade, com bênçãos. Assim Deus será comigo e com você, se nós andarmos na presença dele todos os momentos da nossa vida, fazendo a sua vontade e falando a sua palavra com veracidade de coração. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.